Shalom, meu nome é Ana e eu quero aqui deixar os meus agradecimentos ao Moré André pelo meu mapa, pelo cuidado, pela sua atenção, pela sua dedicação em explicar cada detalhe. Deixo aqui a minha recomendação para você que quer conhecer um pouco mais sobre a sua alma. O Moré faz um mapa cabalístico e pode te explicar um pouquinho mais. De repente, aquele detalhe que você não está entendendo na sua vida, algo que não está conectando, ele pode te ajudar. Tudo é uma coisa só. Tudo é para o bem e para a evolução da humanidade. Até mesmo o mal, ele faz parte do projeto do Eterno. Então, tudo vem das mãos dele. E a gente pode ver isso no livro de Isaías. Vamos ver aqui, Isaías. Ele começa falando aqui, ó: não se assuste, não se abale, não predisse eu desde o passado para você, eu predisse e vocês são minha testemunha. Existe, aí Deus faz uma pergunta, existe algum Deus, aí o Deus aqui é minúsculo, então além de mim, não há outra rocha, eu não conheço nenhuma. E ele continua aqui. E os fabricantes de ídolos, todos trabalham sem propósito, as coisas que eles valorizam não podem fazer bem. Como eles mesmo podem testemunhar, eles nem olham nem pensam, e assim serão envergonhados. Ele diz aqui, ó, o artifício de madeira, mede com uma linha, que é o artifício de madeira. O artifício de madeira é um carpinteiro, né? E a gente já sabe onde se fala de um carpinteiro. Então ele mede com a linha, ele traça a forma com estilete, ele faz uma forma com ferramenta de raspagem, e aí diz aqui que ele dá a esse Deus uma forma humana, tá vendo aqui, ó? Então ele dá uma forma humana. Então, e ele dá a ele uma beleza de um homem para habitar um santuário. Veja como a coisa é séria. E ele continua, Deus falando, né? E aí ele vai escolher o tipo de madeira que ele quer. Eu formo a luz e eu crio as trevas. Quer dizer, os dois quesitos são eternos, ou seja, tudo que existe é o eterno que faz. Eu faço bem e eu mesmo crio aflição. Eu, Senhor, faço todas as coisas. Quer dizer, não existe outro, porque diz aqui, ó, Yud Re Vav Re Asher Kou Ele, ou seja, eu faço todas as coisas. Ainda que a gente não perceba e não entenda algumas coisas, é muito difícil para a gente captar certas questões, quer dizer que não existe nada, absolutamente nada, que não já esteja padronizado pelo Eterno. E aí o que acontece? Todas essas coisas estão na mão dele, né? Então ele diz aqui ainda, ó: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e eu sou o último. Então, se ele é o primeiro, ele não tem pai, e se ele é o último, ele não tem filho, não, ele não tem descendente. Não existe outra pessoa que é descendente do Eterno. Ele mesmo diz aqui através de Isaías, eu sou o primeiro, né? Vani, ele diz aqui, ó, exatamente em hebraico, né? Rishon Vani Aharon Umebele Adi Ain Elohim, ou seja, eu sou o primeiro, eu sou o último, não tem pai e não tem descendente e não há Deus além de mim. Então ele nem coloca outro, ele fala: não há Deus além de mim, nenhum outro se criou, nenhum outro se formou.
Aqui está no 44 ainda. E lá no 45 ele diz exatamente que ele é o único Deus, que ele cria os céus, ele cria a terra, ele cria o bem, ele cria o mal, não é? E não há ninguém além dele. E ele diz ainda aqui, ó, para que saibam de leste a oeste que não há ninguém além de mim. Aí ele diz aqui, Ani, Yud Kei Vav Kei, Adonai, Ve Ain Od. Eu sou o Senhor e não há outro além de mim. E aí ele continua, eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço bem, eu crio a aflição, eu, Senhor, faço todas as coisas. Então, é uma promessa dele e é ele que anuncia isso. Muito bem. Então, quando a gente está falando, e a gente vai ler isso posteriormente, a gente vai estudar muito profundamente toda essa parte da Torá, da saída do Egito, que a gente está falando de toda a história da humanidade, está falando de todo ser humano. Vamos entender um pouquinho aqui profundamente o que é a Torá. A Torá fala da criação de Adão, que não é a criação do homem, mas de uma espiritualidade. O homem, a vontade de doar, e a mulher, Rava, a vontade de receber. Então o homem não podia existir sem essas duas partes espirituais, o homem e a mulher. A Torá está falando de um ser humano, independente da sua sexualidade. Com o desenvolver da Torá, a gente chega na história de José. O que é a história de José? A história de José, ela é a história da alma quando entra nesse mundo. A alma de quem? Todas as almas. Todas, de todos os povos, de todas as nações, de todos os níveis, de todos e todos os pontos. Então, a história da alma quando chega aqui. E onde é o Egito? O Egito é o nosso planeta. Então, ao mesmo tempo que é Malhut, é o rei Davi, numa certa configuração, em outra configuração é o nosso planeta. Então, a história de José é a história de todo ser humano nesse mundo. Quem é o faraó? É o ego. Por isso que o José, ele recebe um anel, e aquele anel, aquele círculo, que é uma aliança, a aliança da Torá, faz com que ele coloque o faraó em segundo plano, ou seja, o ego fica em segundo plano. E quem agora comanda tudo é o Yosef, que é a alma, é o ser humano em si. Então o ego ele é dominado, porque nós não podemos viver sem o ego. E aí então começa toda a conotação de entender toda a Torá. Muito bem. Quando a gente vai olhar na Torá, a gente vê que dentro da Torá o faraó tinha 600 carros. Então ele estava atrás de Israel com esses 600 carros de faraó. E aí diz a história que o faraó foi atrás dos judeus, e os judeus ficaram muito assustados, e que na verdade ali existia uma grande consideração. Veja, eu tenho aqui 6 planetas, 1, 2, 3, 4, 5 e o 6, ou seja, que representam, a gente sabe, as 6 sefirotes aqui embaixo, que são esses planetas, e que dentro desses planetas é que está a configuração de tudo que está acontecendo aqui. Veja, 6 planetas. Com isso, a gente vai ter lá do trono celeste até a gente exatamente o alfabeto hebraico, começando com Aleph lá de cima e chegando até entre nós e Malhut a letra Tav. Então, como funciona? Eu tenho aqui dividido nessa árvore sefirótica exatamente as sefirotes.
Essas Sefirot são contadas da seguinte forma: eu tenho a Sefirot número 1, que é essa aqui de cima, a número 2, a número 3. Aqui essas 6 Sefirot são contadas como uma Sefirot só, a número 4 e a número 5. Então eu tenho de Aleph até o Re nesse sentido. Agora, quando eu olho aqui na árvore sefirótica, tá vendo? Então eu vou ter aqui as linhas diagonais, as horizontais e as verticais. Aqui eu tenho as letras hebraicas que vão fazer as ligações. Por exemplo, aqui de Keter até Rohemá eu tenho a festa que a gente está vendo agora, que é o Re, que é o mês de Nissan. Então por isso que esse é o primeiro dos meses, é o primeiro grau. Então ele vem acompanhado do Vav, que é o mês de Liar. Aqui eu represento o Ares, que a gente vai entender daqui a pouco, e aqui o Vav. E assim todas as letras hebraicas vão correndo aqui dentro da Torá. Então eu tenho uma situação onde a letra Aleph ela vai ser o primeiro aqui em cima em Keter. Então eu tenho lá a letra Aleph, e com a letra Aleph eu tenho a primeira letra. E aí vai descendo lá de cima das Sefirotes até lá embaixo, a letra Beit, a letra Gimel. Eu tenho aqui, ó, essas 3 letras. E essas 3 letras vão me dar o valor de 100 aqui, né? Que o Kuf é 100, o Reish é 200. Então vamos lá para a gente compreender agora. Agora aqui, então nós temos aqui na descida das letras, da letra Kuf, 100, Reish e o Shin. E aí o Tav, que é 400, que a gente não vai falar dele, porque a gente está interessado nessas 3 letras. Então eu faço a somatória aqui. Essas 3 letras eu tenho 600. E esses 600 é exatamente o grande problema. E a gente vai ver o porquê. Existe todo um sistema que é criado por Deus, o bom e o mal, anjos bons e anjos maus, né? Ou seja, seriam anjos com essência positiva e anjos com essências negativas. Esses anjos com essência positiva, eles têm o seu trabalho, assim como os anjos com essência negativa têm o seu trabalho. Nenhum deles está fora daquilo que tem que ser. Então, todos eles estão seguindo um cronograma dentro da história e eles vão fazer o seu papel. Então, o bem e o mal, por incrível que pareça, e por mais que a gente possa ter uma ideia diferente disso, eles fazem parte exatamente desse sistema que o Eterno criou. Ou seja, esse sistema que ele mesmo colocou e que ele mesmo alimenta, né? Então esse sistema que ele alimenta faz parte dessa força que ele criou e dessa força que ele deseja criar. Por isso que ele criou o alfabeto hebraico. O alfabeto hebraico é a única forma de se entender as coisas da Torá, e esse alfabeto hebraico ele é formado exatamente por algumas letras, e essas letras elas vão ser exatamente a formadora de todas as coisas. 7 letras duplas elas são chamadas exatamente de 7 planetas. Então nós temos 7 letras duplas, e essas 7 letras duplas elas vão estar ligadas exatamente aos planetas, porque cada uma dessas letras elas vão estar criando os planetas, e elas fazem parte desse planeta. Isso quer dizer o quê? E como o Eterno tem essas 7 letras duplas, também vai ter outras letras que vão representar outras coisas. E aí como isso funciona? Isso funciona que são as próprias letras que vão estar
trabalhando e fazendo seu papel em cada uma dessas situações. Não existe outra forma disso ser feito. É a forma que a Torá explica, é que essas letras, elas são exatamente essas ligações dentro da árvore sefirótica. E aí o que acontece com isso? Eu vou ter então 7 letras duplas. Por que as letras são duplas? Essas letras são duplas porque elas são as 7 letras que representam os planetas e vão fazer essas ligações aqui, tá vendo? Olha, elas fazem essas ligações aqui, que são as ligações verticais dentro da árvore sefirótica. Então eu vou ter, ó, 1, 2, 3, né? Então 4, 5, 6 e 7. E por que elas são letras duplas? Como eu disse para vocês, são 22 letras hebraicas, separando 7 letras duplas, 12 letras simples e 3 letras mães. A gente vai entender agora essas 7 letras duplas. Muito bem, a gente viu aqui que a somatória dessas 3 letras aqui, elas são, na verdade, o que vai gerar a falsidade, tirando o Tav embaixo, somente essas 3 letras aqui, ó, do Kuf ao Shin. A gente tem aqui exatamente esse número 6, que vai estar ligado lá à festa de Pessa, porque o faraó perseguia os judeus, e aí esses 600 aqui, esses 600 carros do faraó, ele perseguia os judeus ali, e o Eterno fez a roda deles agarrarem, né? Ou seja, aquela roda que tinha ali nessas 6 sefirotes agarraram. Ou seja, já estava projetado o fim do povo judeu através do Mazal, mas o Eterno mudou a sorte deles. E aí o que acontece com isso? Então eu vou depender exatamente dessas letras para que eu possa compreender a questão da Torá e a questão do que está acontecendo ali durante a festa de Pessa. Vamos para um ambiente aqui mais limpo e a gente vai então poder entender isso. Muito bem. Se você ainda não sabe as letras hebraicas, o que é importante é que você aprenda o conceito por enquanto, porque é o conceito que vai te fazer entender as partes mais profundas da Torá, e conforme você avançar, você então vai poder estudar as letras hebraicas e etc. Então veja, eu tenho aqui uma letra Beit, e a letra Beit ela vai representar exatamente Saturno. Então, como o Beit representa Saturno, o que acontece? Eu tenho o Beit e tenho a letra, na verdade essa é a letra Beit, e quando eu tenho um pontinho dentro dessa letra, eu vou então ter a letra Beit e vou ter o controle dessa Sefirot. Então o que acontece aqui? Aqui eu tenho a letra Beit e tenho a letra Veit. O que acontece com isso? Por que isso é assim? Por que existe essa questão de eu estar com a letra de um jeito e do outro? Porque aqui eu tenho o controle total do planeta, aqui nessa parte aqui, ou seja, a alma do planeta está dentro do planeta, está controlado. Quando eu tenho aqui a letra Veit, então eu tenho um planeta e ele está sem o controle, ou seja, o masal dele, desse planeta, Saturno, ele está influenciando diretamente a minha vida. Então eu tenho que botar sobre ele a força divina, e aí esse masal pode ser mudado. E além dele eu tenho também a letra Gimel, que é outra letra dupla, veja, e aí eu vou ter também uma letra Gimel, que é uma letra que vai representar Júpiter. Então vamos lá, vamos botar uma a uma aí bem devagar para a gente entender. Então eu tenho
Saturno. Então quer dizer que agora a minha festa está ficando muito diferente, não é, daquilo que era antigamente. Antigamente eram umas simples festas e agora já não é mais, já é uma questão astronômica muito grande. Veja, Saturno. Então, Saturno, eu tenho aqui o planeta. Vamos colocando os planetas aqui para a gente entender. Então eu tenho aqui, ó, o planeta. Então eu tenho o primeiro planeta aqui, Saturno, que é representado pela letra Beit. Veja, então eu tenho aqui, ó, exatamente Saturno. Quem criou Saturno? Foi a letra Beit. E ela vai fazer a ligação desse sistema aqui. Só que quando ela vai fazer a ligação aqui na árvore sefirótica, veja, ela está aqui embaixo, ó, mas ela representa o planeta de Saturno. Então veja, dentro dessa conotação, então a gente vai vendo como as letras hebraicas funcionam. Aí eu já tenho agora a letra Gimel, que é a segunda letra. Eu tenho a letra Gimel, e aí a letra Gimel agora vai ser representar Júpiter. Então é mais um planeta. Então eu já tenho dois planetas, né? Tenho Júpiter, que também é Abraham, tá aqui, ó, representado a letra Gimel. O que acontece? Agora eu tenho outra letra, que é a letra Dalet. Essa letra Dalet, ela vai representar Marte. Então veja, Dalet representa Marte. Todas essas letras, elas são duplas, porque elas podem ter dois sons, né? Então no caso ali do Gimel, continua a letra Gimel, mas ela recebe um pontinho dentro dela, dependendo da questão gramatical que ela está sendo feita. A letra Dalet é a mesma coisa, continua com o mesmo som e recebe um H caso ela tenha um ponto dentro dela, mas na verdade tudo isso representa essas 7 letras que vão ser exatamente nesse sentido. Lembrando, toda vez que eu tenho um sinal maçorético, dentro da letra é uma alusão que a letra não é só o planeta em si. Existe o planeta em si, o corpo do planeta, e existe a alma do planeta, que é a força divina, o nome divino, e todo planeta vai ser um anjo. Todos eles têm uma força e têm uma alma, assim como o nosso planeta tem uma alma. Veja, nós temos 3 planetas já. A gente tem agora aqui Marte, e Marte representado pelo Dalet. Nós temos aqui já 3 planetas, e que são, na verdade, as linhas verticais da árvore sefirótica. Esse desenho, ele é um desenho que é simplesmente para uma explicação, não é? Ele não é assim porque aqui nós temos um hiperpentacubo, ou seja, isso é de uma forma em muitas dimensões, né? Nessas 5 dimensões. Enfim, então é só uma ideia da gente entender como se fluem as forças divinas, e elas se jogam abaixo, tanto na questão da bênção, como também na questão dos problemas que vão acontecer na vida das pessoas. Muito bem, agora que eu tenho 3 planetas, eu tenho outros planetas que nós temos que ver, porque são 7 planetas. E aí agora eu tenho a letra Kaf. E a letra Kaf, ela vai ser
O Sol. Então eu tenho aqui, ó, a letra Kaf. E aí eu já tenho o quarto planeta que está dentro dessa descrição da Torá. E aí o Kaf ele também vai ter um sinal dentro dele quando o planeta ele vai estar controlado. Então por isso é que eles são letras duplas. São 7 letras duplas, 12 simples. E aqui eu tenho o Sol. Então eu tenho aqui o Sol representado pelo Kaf. Mais uma vez o planeta duro e o planeta com a alma. O que acontece agora? Eu tenho então mais um planeta, agora eu tenho 4 planetas, restam 3 planetas. Então agora eu tenho a letra P. E a letra P ela vai representar Vênus. Mais uma vez eu tenho agora um planeta e tenho também que ter um pontinho dentro desse planeta. A Torá vai me ensinar a colocar esse pontinho dentro do planeta para que eu possa reorganizar o meu masal. Qual é o meu masal? Meu masal é consertar o meu corpo em referência à minha alma, né? Eu tenho uma alma e essa alma ela veio para esse mundo para que ela seja consertada. Ela precisa desse conserto, senão ela não estaria aqui. Então veja, o Pei aqui ele está sem um ponto dentro, ele representa a dureza do planeta. Quer dizer, o planeta ele está contra mim, ele é o faraó. Mas se a divindade entra no planeta, então o planeta ele vai trabalhar ao meu favor. Ou seja, nesse planeta agora, que é o planeta Vênus, ele vai ser um planeta que ele tem que colocar sobre mim as suas bênçãos. Eu posso mudar o meu masal. E essa é a ideia da Torá, que eu possa mudar o meu masal, que eu possa mudar a minha história. Os 6 planetas reorganizados, porque a Terra em si ela não abençoa ninguém, a Terra está embaixo, ela só recebe. Agora que eu tenho Vênus, eu preciso, né, nós temos um planeta, 2, 3, 4, 5 planetas. Ele é representado pela letra Resh, que vai ser um outro planeta, vai ser um dos planetas. E essa letra Resh, ela vai também ter o mesmo sistema dos outros planetas. E ela vai ter que estar também com um pontinho dentro ou sem um pontinho dentro. Ou seja, esse Dag Chilene ele tem que estar dentro da letra. E aí sim a letra está controlada ou não controlada. Então temos 6 e finalmente nós temos a última letra. Esse Resh vai representar Mercúrio. Então eu tenho aqui, ó, Mercúrio. E finalmente eu tenho aqui a letra Tav, que é a última letra, que é a letra que vai ligar a Lua ao nosso plano aqui. Que é a Lua. Ou seja, sem a Lua nada funciona no nosso plano. Então aqui eu tenho a Lua. E mais uma vez eu preciso que a Lua também esteja controlada. Muito bem, veja, a gente tem 600 carros dos faraós, que conta esses 6 planetas aqui. Ele vai estar contando Júpiter, Marte, o Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua, tá vendo? Então todos esses planetas eles têm um porquê, menos o Beit, que não vai estar incluído, que ele está aqui em cima, não vai estar incluído nesse sistema aqui. Então todas essas 6 letras aqui,
elas estão envolvidas nesse esquema do carro do faraó. O que que acontece? É muito fácil a gente entender isso. Quando a gente está vendo lá a história do faraó, a gente tem 7 vacas gordas, não é isso? 7 vacas. E essas vacas são gordas e 7 vacas magras. E 7 vacas magras. Então, o que que acontece aqui? O que que o faraó sonhou? Ele sonhou com o sistema solar. Então, quando ele viu esse sistema solar que ele sonhou, e ele falou lá para o Joseph, que era um cabalista, e lembrando que tinham astrólogos e tudo, mas não foi revelado para eles, ele viu logo as 7 letras hebraicas. E ele viu que existiriam 7 anos de fome e 7 anos de fartura. E que as vacas magras, que são o planeta representado sem um ponto dentro, ou seja, só a força do planeta comia a vaca gorda, tá vendo? E aí o que que acontecia? Ia ter fartura e ia ter fome, porque o planeta comeu as outras vacas, vacas gordas e vacas magras. Veja, é uma linguagem metafórica para a gente entender isso. Então isso está falando de Masal, está falando da interferência desses astros sobre a vida do ser humano. Por isso que muitos seres humanos são ligados e levados por suas emoções corporais, porque eles estão controlados pelo corpo do planeta e não pela alma do planeta. E quando nós somamos aí 7 mais 7, nós vamos ter o que? Exatamente 14. E a gente sabe que 14 é o nome do rei Davi, lembra? 14 é o nome do rei Davi, porque também está referente ao que? As falanges dos dedos, ou seja, 14 falanges do lado direito e 14 falanges do lado esquerdo. O nome do rei Davi, como a gente viu nas outras aulas, é formado por um Dalet, um Vav e um Dalet. A gente então tem o nome de Davi, que não tem nada a ver exatamente somente com a questão de que existiu um rei com esse nome. Mas o Davi aqui, ele representa o nosso planeta Terra, enquanto José, ele representa a Lua. Veja, Davi. A gente falou no outro vídeo que Dalet se lê Delet em aramaico e é porta. Então nós temos uma porta aqui, e essa porta, a gente explicou antes que essa porta é representada pela estrela de Davi, porque nós temos 2 triângulos, que são 2 Dalets arcaicos. Entramos aqui e temos que atravessar esse sistema de 6 sefirotes e chegar até aqui em Biná, que é o mundo da alma. E para tudo isso nós temos que vencer esse sistema. Quer dizer, agora a nossa festa de peça ficou muito diferente. Agora a gente tem que entender como tudo isso funciona. O meu prato já não é mais somente um prato, ele não é somente eu comer algumas coisas, mas agora ele tem toda uma simbologia codificada pelos nossos sábios para que os segredos da Torá não sumissem e não se perdessem. E aí dentro de cada um desses planetas foram colocadas certos objetos, certas questões, para que a pessoa pudesse então não perder esses ensinos. Quer dizer então que tudo é uma conotação para nos levar para algo mais profundo. Agora minha Kabbalah, minha Torá, tudo ficou muito mais profundo, e tudo agora tem um significado muito, muito enorme, imenso dentro da Torá. Então eu vou ter exatamente aqui dentro desse sistema, não é? As Sefirotes, tá vendo? Zeroa, o Betsá, o Maror, né? O Harosete, aqui a gente tem o Carpaz, e o Harosete, tudo aqui ó, representado, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netza, Od
e Yesod. Então a gente agora já sabe, quando a gente for fazer o nosso seder, quando a gente comer cada um desses itens, não é, que a gente tem exatamente esses planetas representados por esse alimento, e cada um vai ser para quebrar algum tipo de coisa que não é, né, não vem para o nosso bem, mas vem exatamente para que tenha uma força contra a nossa vida. Então a gente está sentando na mesa, a gente está comemorando, a gente está vendo, a gente vai comer todas as questões, e aí a gente tem que ter então essa noção de que essas comidas representam a força desses planetas. Com isso, o que que acontece, gente? A gente vai ter então 13 passos de peça. Esses 13 passos de peça representados por quebrar esse sistema, que só pode ser quebrado pela Torá, vai depender de como a gente está aprendendo. E aí vocês vão estar muito preparados, sabendo todas as coisas que tem que fazer.